Olá, tudo bem? Hoje nós vamos começar a estudar o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que visualizaram os vídeos, curtiram, se inscreveram no canal, essa primeira semana aí de existência do canal, né? Vamos começar aqui. A gente precisa, quando vai estudar regimento interno, que não é tão pequeno assim, e está na parte de conhecimentos gerais, né, que tem um peso menor na prova, é importante saber o que você vai estudar, focar só no que cai realmente, porque a minha impressão é que não compensa estudar tudo ou decorar tudo que está lá, sendo que normalmente o que cai é bem pouco. Dentro aqui do que eu andei observando nas últimas provas, principalmente das bancas CESP e FCC, o que sempre cai é a organização do tribunal, né, está lá no primeiro capítulo do regimento. Também sempre cai alguma coisa sobre as competências dos órgãos do tribunal, né, do presidente, do próprio tribunal, do corregedor, e no caso o corregedor regional eleitoral. E também com uma incidência um pouco menor, mas questões envolvendo as sessões do tribunal, como que elas são organizadas, os procedimentos, né? Mas hoje nós vamos falar só da organização do tribunal, que é um ponto que é o mais recorrente. Então, para tirar essa conclusão, eu observei essas 7 provas, né? Do TRE do Mato Grosso do Sul, TRE do Piauí, TRE do Rio Grande do Sul, de Goiás, foram feitos pelo CESP, TRE do Amapá e de São Paulo, foram feitos pela FCC, e o TRE do Pará, que foi feito pela FGV. Bom, começando, o primeiro artigo do regimento interno do TRE do Paraná começa trazendo a composição do tribunal. A composição do tribunal ela apenas reproduz o que está ali na Constituição Federal, né, no artigo 120. Então, são 7 membros, são 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça, um juiz do TRF ou um juiz federal, no caso do Tribunal Regional do Paraná, é um juiz federal, e 2 advogados, né, nomeados pelo presidente da República. Então, se nós pegarmos aqui no texto do próprio regimento, ele traz o seguinte: o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, com sede na capital e jurisdição em todo o Estado, compõe-se, mediante eleição por voto secreto, de 2 juízes dentre os desembargadores escolhidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, de 2 juízes dentre os juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, de 1 juiz federal escolhido pelo Tribunal Regional Federal e de 2 juízes por nomeação pelo Presidente da República, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Tá. Até aí, esse pedaço vocês já estão acostumados, né? Porque com certeza já estudaram a parte de justiça eleitoral na Constituição. Então, essa é a composição que nós temos aí. Então, entre outras previsões no regimento interno, também é dito que os substitutos de cada um desses juízes será escolhido pela mesma forma e na mesma quantidade por categoria. Então, se nós temos 2 desembargadores como juízes efetivos, nós vamos ter também 2 desembargadores como juízes substitutos do TRE. Mesma coisa para os juízes de direito, para o juiz federal e para os advogados. Bom, aí seguindo no regimento interno, até vou pedir para vocês acompanharem o regimento enquanto eu vou falando aqui, porque aí vocês podem ver exatamente como que o TRE do Paraná dispõe sobre esses assuntos, né? Nós temos aí que não podem integrar o tribunal
juízes de direito substitutos em segundo grau. O que são esses juízes de direito substitutos em segundo grau? Né? São juízes de direito, ou seja, não são desembargadores, mas eles são convocados pelo Tribunal de Justiça para atuarem no segundo grau. Tá? Então, esses aí eles não podem integrar o TRE do Paraná. Os juízes auxiliares da Corregedoria do Tribunal de Justiça, os juízes auxiliares da Presidência e da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça também não podem integrar o TRE. Agora, nós temos aí outros impedimentos, né? O cônjuge, companheiro ou parente até o 4º grau entre si, né? Eles não podem concomitantemente estar no TRE. Então, a gente não pode ter entre os 7 integrantes do TRE primos entre si, cônjuges, companheiros, irmãos, pai, filho, tá? Até o 3º grau não pode. E também temos aí outros que não podem integrar o tribunal, os cônjuges, companheiros ou parentes até o 2º grau de candidato a cargo eletivo na circunscrição, desde a homologação da convenção partidária até a proclamação dos eleitos. Tá? No Código Eleitoral, aqui em vez de proclamação dos eleitos, está escrito diplomação. Então é muito importante saber esses dois impedimentos aqui, porque eles caem muito em prova, né? E normalmente tentam confundir o candidato com modificando o grau, né? O grau de parentesco. Então é bom saber a diferença entre cada um desses. Agora, quanto à categoria de advogados, né? Aqueles 2 que são escolhidos pelo presidente da República para integrarem o Tribunal Regional Eleitoral, não pode ser magistrado aposentado, não pode ser membro do Ministério Público, não podem ser procuradores, seja federal, estadual, municipal, não pode ser advogado ocupante de cargo público que seja exonerável ad nutum, né? Possa ser mandado embora a qualquer momento, que não tenha estabilidade, diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública, e também que exerça um mandato de caráter político, aí também federal, estadual ou municipal. Também não vão poder entrar aí os... Aqui eu já falei, né? Dos juízes de direito substitutos em segundo grau, tá bom. Quanto ao tempo de serviço no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, cada juiz do tribunal vai ter que obrigatoriamente cumprir 2 anos de serviço, salvo motivo justificado. Pelo menos um biênio aí. E o limite é 2 biênios consecutivos. Então, o juiz do TRE pode ficar esses primeiros 2 anos, esse primeiro biênio, e depois ele pode ser escolhido novamente para esse segundo biênio consecutivo. Tá? E depois disso ele não pode ser escolhido outra vez. Tá? Ele só pode voltar a integrar o tribunal passados 2 anos, ou seja, passa um biênio com ele fora do tribunal. E tem exceção aí no regimento, né? Que é quando não tiver juiz que preencha o requisito para ser investido como juiz do Tribunal Regional Eleitoral, que é um caso mais raro, né? Mas a regra é que ele tem que esperar 2 anos para poder voltar a compor o tribunal. Apesar disso, apesar do juiz ter que cumprir pelo menos um biênio,
o tribunal pode autorizar que ele seja desligado antes do fim, né? Antes do fim desses 2 anos, mas tem que fazer isso com motivo justificado. Esse biênio ele é contado a partir da posse do juiz. Essa contagem não é interrompida, a não ser pelo caso do artigo 3º do regimento, que é sem possibilidade de integrar o tribunal nos cônjuges, companheiros ou parentes até o 2º grau de candidato a cargo eletivo na circunscrição. E por que esse é o único caso em que é admitida a interrupção da contagem? Porque se você for pensar, o juiz, né, do Tribunal Regional Eleitoral, ele não tem culpa, não depende em nada dele o fato de de alguém com esse grau de parentesco vir a concorrer, né? Então, entende-se que ele fica afastado, mas isso não impede de... não conta como biênio para fins de recondução, né? Então, tem que gravar bem essa exceção, porque ela também vai cair em prova. O biênio não é interrompido por afastamentos, ainda que decorrentes de férias ou licenças, tá? Então, o único caso é esse mesmo, tá? Dos parentes até o 2º grau, cônjuges, companheiros do juiz do TRE. O magistrado de zona eleitoral que for nomeado para o Tribunal Regional Eleitoral, ele deve deixar as funções eleitorais da primeira instância desde a posse, tá? Então, assim, se um juiz que também cumpre as funções de juiz eleitoral, tá? Um juiz de primeiro grau da Justiça Comum, ele é nomeado para o TRE, ele não pode exercer as funções eleitorais na Justiça Eleitoral do primeiro grau. Ele vai continuar exercendo as funções de justiça comum dele, porém, as eleitorais ele só vai exercer no TRE. Para que os cargos sejam preenchidos, né, de juiz do Tribunal Regional Eleitoral. Como é que se dá isso? O presidente do TRE ele tem que enviar uma comunicação aos tribunais competentes, né? Então, no caso dos desembargadores, ele tem que mandar uma comunicação ao Tribunal de Justiça, aqui no caso do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. No caso do juiz federal, ele tem que mandar essa comunicação para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Tá? E quando que ele tem que mandar essa comunicação? Ele tem que mandar essa comunicação até 30 dias antes do fim do biênio. Então, está chegando ao fim desse primeiro período de 2 anos. Antes de 30 dias do fim, ele tem que enviar essa comunicação para que o órgão indique, né, o desembargador ou o juiz aí que vai possivelmente integrar o tribunal. E até 6 meses antes do fim do biênio, por causa do advogado. O advogado tem um prazo diferenciado aí, quanto à comunicação. Ou imediatamente após a vacância antecipada. Ou seja, se a vaga ficar ociosa antes do término do biênio, ou seja, vamos supor que nos 7 primeiros meses, né, no 7º mês, houve vacância do cargo, então a comunicação já é feita para se escolher o próximo membro. E a comunicação, quando a vacância for por término do biênio, ou seja, né, encerrou certinho os 2 anos, nessa comunicação deve constar de qual biênio que se trata. Até para o órgão que vai indicar o próximo juiz do TRE, para ele saber já se ele vai poder indicar
novamente aquele juiz ou não. Bom, o artigo 6º do regimento interno diz que o juiz do tribunal vai perder a jurisdição eleitoral quando completar o biênio, ou seja, cumpriu seus 2 anos, acabou a jurisdição eleitoral. Ele não atua mais no TRE. Claro, se ele ainda não tiver cumprido outro biênio, ele pode ser escolhido novamente. Tá? Mas a regra é, ele perde jurisdição eleitoral assim que completa o biênio. Aí no regimento interno fala também que o magistrado que é promovido, o que está querendo dizer aí? O magistrado que é promovido é o juiz de primeiro grau, que ele foi escolhido, foi nomeado para o TRE na categoria de juiz de direito. Porém, ele é promovido. E ao ser promovido, ele vira desembargador. Então, ele deixa de estar na classe, na categoria pela qual ele foi escolhido para o TRE. Então, o regimento interno optou por dispor que ele perde a jurisdição eleitoral. Então, o magistrado que se aposenta na justiça comum, né? A gente está falando da justiça comum. Então, se o magistrado é promovido na justiça comum, ou se ele se aposenta na justiça comum, ele também perde a jurisdição eleitoral, porque não faria sentido, né? Ele já perdeu o vínculo dele com a atividade jurisdicional. Tá? E o magistrado afastado das funções de origem. Então, se o juiz ele não está exercendo as funções dele na justiça comum, então ele também vai perder a jurisdição eleitoral em regra. Quanto à posse dos juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o presidente e o vice tomam posse numa sessão solene realizada no primeiro dia útil de fevereiro. Os juízes efetivos vão tomar posse perante o tribunal e os juízes substitutos tomam posse perante o presidente. Gravem isso também, porque também cai em concurso. É algo que eles gostam de colocar ali para testar o candidato. O prazo para tomar posse é de 30 dias da publicação oficial da escolha ou nomeação, e existe aí uma possibilidade de prorrogar esse prazo até 60 dias. Só que aí, no caso, né, o juiz de direito escolhido ele tem que requerer isso, né? Isso não é feito de ofício, essa prorrogação. E nesse requerimento ele tem que expor aí a motivação, né? Tem que ter algum motivo para essa prorrogação. Bom, o prazo para tomar posse é contado da publicação. Porém, se não tiver publicação oficial, esse prazo vai ser contado da sessão em que o juiz tomar ciência da nomeação. E isso desde que o cargo esteja vago. Então, se ele tomar ciência da nomeação, não foi publicado, mas o cargo ainda não está vago, então ele vai aguardar até que o cargo fique vago. Bom, ainda sobre a posse dos juízes. A recondução antes do fim do primeiro biênio dispensa nova posse. Tá? Então, assim, se o juiz ele está lá 1 ano e, não sei, 8 meses, 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses, ainda não terminou o biênio, e é feita a eleição e ele é escolhido novamente. Tá? Então, não chegou a terminar o biênio, ele não chegou a perder a jurisdição eleitoral, ele não precisa tomar posse outra vez. Então, o regimento interno diz que basta a anotação no termo de investidura inicial. Agora, se o exercício do mandato tiver sido interrompido, as formalidades da primeira investidura deverão ser observadas. Então, se teve interrupção, se esse juiz foi afastado, se foi por algum motivo desconsiderado esse biênio, ele vai ter que cumprir as formalidades da investidura de novo. Né? Então, ele vai ter que tomar posse outra vez. E até o biênio que é interrompido, ele não é considerado para contagem da antiguidade depois. É como se esse juiz não tivesse exercido a função naquele tempo.
Bom, como é que é definida a antiguidade dos juízes no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná? Tá? É definido pela data da posse. Então, se eu quisesse saber quem é o juiz mais antigo, é só eu conferir a data da posse de cada um. Porém, se esses juízes tomarem posse na mesma data, aí o regimento interno estabelece 4 critérios para desempate. Então, o primeiro deles, isso aqui é por ordem, tá? O primeiro deles é o que tiver servido por mais tempo como juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral. Depois, o que houver servido por mais tempo como juiz substituto. E o terceiro, o que tiver mais tempo de serviço como juiz eleitoral de primeiro grau. E, por fim, o mais idoso. Né? Então, se eles tiverem servido o mesmo tempo como juiz efetivo, aí a gente tem que ver quem serviu mais tempo como substituto, persistindo em empate. A gente tem que ver quem teve mais tempo de serviço como juiz eleitoral de primeiro grau e persistindo em empate, aí comparam-se as idades de cada um e o mais idoso vence. Então, isso para fins de antiguidade. Quanto às férias, licenças e afastamentos dos juízes do Tribunal Regional Eleitoral, os juízes da categoria dos magistrados afastados das funções comuns, da Justiça Comum, eles perdem automaticamente o exercício da Justiça Eleitoral pelo tempo correspondente, como nós já vimos. Mas tem uma exceção aí. Eles podem ser afastados dos cargos efetivos e mantidos em exercício no TRE se o serviço eleitoral exigir. Né? E que é, normalmente, época de eleição ou quando se começa o processo eleitoral, o serviço na justiça eleitoral aumenta muito. Né? Então, esse juiz pode ser escolhido aí para ficar afastado do seu cargo efetivo, mas mantido na justiça eleitoral. Ele vai ficar trabalhando somente na justiça eleitoral por determinado tempo. Isso tem que ser feito mediante ato do TRE, fica submetido à aprovação do Tribunal Superior Eleitoral e tem que ser comunicado ao órgão de origem, né? ao órgão ao qual o juiz está vinculado, né? O da Justiça Comum. Então, se nós estamos falando de um juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que é juiz do TRE, então isso vai ter que se dar mediante um ato do TRE, com aprovação do TSE e com uma comunicação ao TJ no Paraná. Bom, todos os afastamentos devem ser comunicados ao presidente do tribunal. As férias dos juízes do tribunal não podem comprometer o quórum de julgamento. Né? O que é isso? Os juízes não podem tirar férias todos na mesma época se isso for comprometer o quórum para os julgamentos no tribunal. Então, seria algo equivalente à proibição de férias coletivas. Aí. Em ano eleitoral, o TSE determina um período no qual os juízes não poderão se afastar para tirar férias. Então, normalmente, o TSE, quando chega perto da eleição, ele determina que os juízes não vão poder se afastar para tirar férias por certo tempo, para que isso não prejudique o serviço eleitoral. As férias podem ser interrompidas por exigência do serviço eleitoral também. Tá, o tribunal pode conceder licença quando houver justificativa para um juiz que seja afastado da justiça comum para servir exclusivamente à justiça eleitoral. Tá? E o artigo 16 do regimento interno, ele estende essa mesma regra ao juiz da categoria de advogado. Tá? Embora aqui eu não consiga encontrar muita aplicação para ele, porque eu não sei como é que seria esse afastamento de um juiz da categoria de advogado, né? Porque é fácil para a gente entender o afastamento do juiz de primeiro grau, juiz de direito, porém eu não sei aqui o que o regimento interno quer dizer com
a aplicação dessa regra ao juiz da categoria de advogado, mas isso provavelmente não vai ser questão de prova. Quanto à convocação de substituto, quando, diante de férias e licenças acima de 15 dias, deve ser convocado substituto para o juiz do TRE, e quando houver vacância do cargo. Tá? Quando houver vacância do cargo, o substituto vai ficar em exercício até que seja designado e empossado um novo juiz efetivo. Então, o substituto, mesmo que o cargo esteja vago, ele não vai simplesmente assumir a posição de efetivo. Gravem isso bem. Ele vai ficar em exercício até que seja empossado um outro juiz efetivo. Aí depois ele retorna e passa a ficar com o substituto novamente. Agora, quando as férias e licenças forem iguais ou menores a 15 dias, e também nos casos de ausência ocasional do juiz, existe a possibilidade de ser convocado substituto, desde que seja obedecida a ordem de antiguidade, e se for necessário para compor o quórum. Então, não quer dizer assim que o juiz se ausentou, ou tirou férias aí de 10 dias, ou uma licença de 5 dias, vamos convocar substituto. Não, a ideia aqui é que essa convocação seja feita só se for necessário para se ter quórum em alguma sessão, em algum julgamento. Então não é algo para ser feito sempre, é algo excepcional. Bom, na impossibilidade do substituto de comparecer, aí, né, de atender a substituição, tem que ser convocado o outro substituto da mesma categoria. Então, se nós temos por algum motivo, o desembargador, o juiz do TRE, que é desembargador, ele está afastado e é feita a substituição dele, né? O substituto é o próximo desembargador. Só que ele também não pode. Então não vai se convocar o próximo juiz mais antigo. Não. Vai ser convocado o substituto da mesma categoria. Ainda que o mais antigo seja um juiz federal, ou seja um juiz da classe dos advogados, não interessa. Tá? Interessa que o substituto tem que ser também da classe do substituído, no caso de desembargador. Quanto às regras da presidência e da vice-presidência, o presidente e o vice-presidente do TRE serão escolhidos entre juízes da categoria de desembargador. Eles vão ser eleitos pelos juízes do tribunal, por voto secreto, e até 60 dias antes do fim dos mandatos vigentes. O mandato de presidente e vice-presidente do TRE do Paraná é de 1 ano só. Esse ano também é contado da posse. E é proibida a reeleição para presidente e vice-presidente do TRE. Se houver vacância na primeira metade do mandato, são convocadas novas eleições dentro de 30 dias para o cumprimento do resto do biênio, né? Agora, se a vacância se der na segunda metade do mandato, o vice assume a presidência e o juiz substituto mais antigo da classe dos desembargadores, né? Novamente, aí, a gente tem essa exigência, né, que o substituto seja da mesma classe. Ele assume a vice-presidência e a corregedoria regional eleitoral. Então, recapitulando, vacância, primeira metade do mandato, ou seja, primeiros 6 meses, convoca-se eleições em 30 dias. Agora, vacância na segunda metade do mandato, então, depois de 6 meses, o vice assume a presidência e o juiz substituto mais antigo vai assumir a vice-presidência e a corregedoria regional eleitoral. Bom,
Agora, vamos às questões. Separei 10 questões aqui. Na verdade, eu peguei 10 questões de concursos públicos, de TRS, de vários TRS, e adaptei para o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. A primeira questão é do Mato Grosso do Sul, prova de 2013. Com base no regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral, agora do Paraná, depois da adaptação, assinale a opção correta com relação à organização do tribunal. A. Compete ao Presidente da República nomear juiz do TRE-PR com base em lista tríplice indicada pelo Tribunal de Justiça do Estado e formada por qualquer cidadão de notável saber jurídico e idoneidade moral. B. Primos não podem integrar o TRE-PR no mesmo biênio. C. É vedada a nomeação de um mesmo juiz do TRE-PR para 2 biênios consecutivos. D. Os advogados e o juiz federal que compõem o TRE-PR são eleitos pelo voto secreto. E. Os juízes de direito são escolhidos pelo Tribunal Regional Federal competente. Tá, então vamos ver aí uma por uma. Alternativa A diz que compete ao Presidente da República nomear juiz do TRE-PR com base em lista tríplice. Já nem tem lista tríplice. Mas vamos continuar. Indicada pelo Tribunal de Justiça do Estado e informada por qualquer cidadão de notável saber jurídico e idoneidade moral. Está errado também, porque aí no caso tem que ser advogado de notável saber jurídico e idoneidade moral, e não qualquer cidadão. Alternativa A está errada. Alternativa B. Primos não podem integrar o TRE-PR no mesmo biênio. Está correta. Nós vimos que não podem integrar o tribunal concomitantemente cônjuge, companheiro ou parentes até o 4º grau. Então, no caso, primos são parentes até o 4º grau, parentes do 4º grau. Então, eles não podem integrar o tribunal no mesmo biênio. Alternativa B, alternativa correta. C. É vedada a nomeação de um mesmo juiz do TRE-PR para 2 biênios consecutivos. Não, não é vedada. Na verdade, é permitida até 2 biênios consecutivos. Os advogados e o juiz federal que compõem o TRE-PR são eleitos pelo voto secreto. Não, o voto secreto é lá da classe dos desembargadores e dos juízes de direito. Alternativa E. Os juízes de direito são escolhidos pelo Tribunal Regional Federal competente. Errado. Os juízes de direito são escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Então, alternativa B é a alternativa correta. Então, na questão 2, também na mesma prova, no tocante à posse, licença, férias e convocação de substitutos do TRE-PR, assinale a opção correta de acordo com o regimento interno do TRE Paraná. Alternativa A. A posse dos juízes efetivos e dos substitutos dar-se-á perante o Tribunal Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná com a lavratura do termo competente. Bom, nessa alternativa aí, a gente vê que ele fala que a posse dos juízes efetivos e dos substitutos dar-se-á perante o Tribunal Pleno do TRE Paraná. Está errada. Nós vimos que a posse dos juízes efetivos ela se dá sim perante o tribunal, mas dos juízes substitutos ela se dá perante o presidente do tribunal e não do tribunal. Então a alternativa A está incorreta. Alternativa errada. B. Se 2 juízes tomarem posse na mesma data, o primeiro critério para definir a precedência entre eles, antiguidade, será a idade. Isso também está errado, pessoal, porque nós vimos que a idade é o 4º critério de desempate, é o último critério de desempate, segundo o regimento interno. C. Os juízes eleitorais podem ter suas férias interrompidas por exigência do serviço eleitoral, devendo o TRE Paraná indenizar os dias restantes não gozados. Também está errado. Essa previsão de indenização dos dias restantes não está no regimento interno, tá? Não foi prevista. Portanto, a alternativa é incorreta. D.
O juiz afastado de suas funções na Justiça Comum por motivo de licença poderá ser afastado na Justiça Eleitoral mediante autorização do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Essa aí também está errada. Por quê? Porque o afastamento aí é a regra, né? E não exceção. O juiz, no caso, ele não precisa pedir autorização do plenário do Tribunal Regional Eleitoral para ser afastado. Se ele está afastado na Justiça Comum por motivo de licença, ele automaticamente está afastado na Justiça Tribunal, na Justiça Eleitoral. Então, só naqueles casos, né, em que o Serviço Eleitoral exige, e aí o Tribunal Regional Eleitoral toma as providências no sentido de manter esse juiz em atividade exclusivamente no Tribunal Regional Eleitoral, é que não se aplica essa regra do afastamento total, né? Mas essa alternativa aqui está bem errada. Alternativa E. Se um juiz efetivo estiver impedido, o substituto será convocado apenas se assim o exigir o quórum legal. Essa é a alternativa correta. Como nós vimos, né? A convocação do substituto não é algo corriqueiro. Deve ser feito só quando se precisar atingir o quórum. Então, alternativa E correta. Questão 3. Essa foi adaptada de prova do TRE do Piauí. Com referência à organização do TRE-PR, nos termos do seu regimento interno, assinale a opção correta. A. Os membros efetivos do TRE-PR incluem 2 juízes escolhidos entre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal Superior Eleitoral e nomeados pelo governador do estado. Começou bem, mas terminou com uma desgraça essa alternativa. Por quê? Porque, de fato, os membros efetivos do Tribunal Regional Eleitoral incluem 2 juízes escolhidos entre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, porém, indicados pelo Tribunal Superior Eleitoral está bem errado, né? A indicação é feita pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e nomeados pelo governador do estado também está errado, porque são nomeados pelo presidente da República. Alternativa A incorreta. Alternativa B. Os juízes efetivos e substitutos do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná poderão servir por até 2 biênios, desde que haja um intervalo de 2 anos entre um biênio e outro. Também está errado, porque os juízes efetivos e substitutos poderão servir por até 2 biênios. Não tem essa restrição. Essa restrição de desde que haja um intervalo de 2 anos entre um biênio e outro é após o cumprimento dos 2 biênios. O que o juiz do TRE do Paraná não pode fazer é exercer o cargo por 3 biênios. Então, ele vai lá, cumpre 2 anos, mais 2, aí ele tem que ficar afastado, ele não pode exercer o cargo, não pode ser escolhido, só passado um biênio é que ele poderá ser escolhido novamente para compor o TRE. Alternativa C. O juiz afastado de suas funções na Justiça Federal por motivo de licença ficará automaticamente afastado da Justiça Eleitoral pelo tempo correspondente, mas existe a possibilidade de ser afastado apenas de suas funções de origem quando o serviço eleitoral exigir. Aí a alternativa correta, nós já vimos também na questão anterior, o juiz aí, ele fica afastado. Quando ele está afastado das funções na Justiça Comum, ele também fica na Justiça Eleitoral, porém existe essa possibilidade de ele ficar, ele manter o exercício na Justiça Eleitoral, ainda que seja afastado na Justiça Comum. Alternativa D. A posse dos juízes efetivos e dos substitutos se dará perante o TRE-PR no prazo de até 15 dias, contados da publicação oficial da escolha e prorrogáveis por igual período
essa aqui também está bem incorreta, né? A posse dos juízes efetivos se dá perante o TRE-PR, dos substitutos se dá perante o presidente do tribunal e não perante o TRE. Reparem que, de novo, a banca está cobrando o conhecimento de como se dá a posse, né? Dos juízes efetivos e dos juízes substitutos. Também o prazo aqui está errado. A posse, né, o prazo para a posse é de 30 dias, contados da publicação oficial, e prorrogáveis por até 60, e não por igual período. Alternativa E, o TRE Paraná é composto por 7 membros, ok, efetivos, e possui jurisdição restrita capital, completamente errada, né? Porque se tivesse a jurisdição restrita capital, seria Tribunal Regional Eleitoral de Curitiba e não do Paraná. Portanto, a alternativa C é correta. Prosseguindo, questão 4. Com base no que dispõe o regimento interno do TRE-PR acerca de seus membros, assinale a opção correta. A. Ao magistrado escolhido para assumir cargo de juiz eleitoral na classe de juiz de direito que esteja exercendo jurisdição de zona eleitoral, assegura-se a acumulação de funções, observada a compatibilidade de horários. Essa alternativa está errada. Nós vimos que o juiz de primeiro grau, quando ele exerce funções eleitorais, exerce a função eleitoral, e ele é nomeado para integrar o Tribunal Regional Eleitoral, ele tem que deixar essa função de juiz no primeiro grau, né, como juiz eleitoral. Ele vai exercer as funções eleitorais somente no Tribunal Regional, apesar de continuar sendo um juiz de primeira instância, né, na Justiça Comum. Então, a alternativa A está errada. Alternativa B, permite-se a concessão de prorrogação do prazo para a posse ao juiz que motivadamente a requerer. A alternativa está correta, né? Lembre-se, novamente, que o prazo para a posse é de 30 dias, contados da publicação oficial, mas existe a possibilidade do juiz requerer uma prorrogação de até 60 dias. Então, a alternativa B está correta. A alternativa C, a impossibilidade de retorno ao tribunal, independentemente do prazo, após o decurso de 2 biênios consecutivos, será afastada no caso de o juiz ser escolhido para classe diversa da que exerceu anteriormente. Está errado. Está errado porque o próprio regimento interno já prevê que essa proibição se dá independentemente do cargo, aliás, da classe pela qual ele foi escolhido. Então é o seguinte, vamos supor que um juiz tenha sido escolhido na classe dos desembargadores, ele exerce seus 2 biênios, tá? Exerceu um biênio, foi escolhido de novo, exerceu outro biênio, aí ele não poderia integrar o tribunal de novo. Porém, ele é escolhido vamos supor que ele ele se aposente como desembargador e vá advogar, tá? Então ele vira advogado. Ele não pode ser agora escolhido como advogado, tá? Então não importa a classe pela qual ele vai entrar, o que interessa é que ele vai ter que esperar de toda forma mais um biênio para poder integrar o tribunal novamente. Então, vamos lá, agora vamos para a alternativa D. As classes a que pertencem os membros efetivos do tribunal não são consideradas para fins de escolha dos suplentes, podendo estes substituir os membros efetivos indistintamente. Já vimos que está errado também. As substituições têm que ser feitas com base na classe dos suplentes, dos substitutos. Tá? Então, um membro, um juiz do TRE da classe dos desembargadores não pode substituir
um juiz do TRE na classe do juiz federal. Alternativa E. Compete ao governador do Paraná nomeação dos juízes oriundos das vagas destinadas à advocacia. Está errada também. Quem nomeia é o presidente da República. Alternativa B é a correta. Vamos para a questão 5. Questão 5 é adaptada do TRE do Amapá. Questão feita pela FCC. Nos termos do seu regimento interno, os juízes que integram o TRE-PR servirão pelo período equivalente a um biênio, que é contado a partir da data da posse. É a hipótese de interrupção da contagem desse biênio se o juiz... Aí nós temos A. Tirar licença. Já vimos que não. Né? Tirar licença não é hipótese para interrupção da contagem do biênio. Gozar férias de 30 dias. Também não. Tirar licença especial na função da justiça comum. Também não. Faltar justificadamente. Também não interrompe a contagem do biênio. Alternativa E. For cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o 2º grau de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. Está certíssimo, é aquela exceção do artigo 3º do regimento interno. Tá? Então, se o juiz eleitoral, aliás, o juiz do TRE, ele teve que ficar afastado pelo fato de ser parente, cônjuge ou companheiro até o 2º grau de candidato a cargo eletivo registrado aí na circunscrição. Então, nesse caso, a contagem do biênio é interrompida. A alternativa é a alternativa correta. Vamos para a questão 6. A questão 6 já é adaptada do TRE de São Paulo. Prova feita esse ano. Reparem, né, que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo tem um regimento muito semelhante ao do Paraná. Então, as adaptações aqui foram bem poucas. Márcio será empossado no cargo de juiz do TRE-PR, segundo o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral. O prazo para sua posse será de 30 dias, contados da publicação oficial da nomeação. Alternativa A. Podendo este prazo ser prorrogado pelo tribunal por, no máximo, 60 dias, desde que assim o requeira, motivadamente, o juiz a ser compromissado. Essa é a nossa alternativa. Tá exatamente o que está no regimento interno. Nós já discutimos também essa questão da prorrogação. E as bancas gostam de cobrar. Também fiquem atentos. Então, agora eu não preciso ler o resto das alternativas, porque elas só vão mudar a quantidade de dias, a possibilidade de prorrogação ou não. Vamos para a questão 7. Também do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Agora para o cargo de técnico judiciário. Em uma situação hipotética, Gabriela, juíza de direito, escolhida e nomeada para integrar o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, serviu por 2 biênios consecutivos. De acordo com o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em regra, após servir por 2 biênios consecutivos, Gabriela A. Não poderá voltar a integrar a TRE-PR na mesma classe ou em classe diversa, salvo se transcorridos 2 anos do término do 2º biênio. Essa já é a nossa alternativa correta. Já discutimos aqui também. Então, ela exerceu 2 biênios, né, como juiz do TRE na classe de juiz de direito. Ela não pode exercer o 3º biênio, mesmo que seja em classe diferente, a não ser que ela aguarde aí, né, 2 anos desde o término do último biênio. Então, a alternativa A é a alternativa correta. Vamos para a questão 8. O magistrado que compõe o TRE-PR que se aposentar na Justiça Comum. Alternativa A. Terminará o respectivo período de jurisdição eleitoral, mas não poderá ser reeleito. B. Perderá automaticamente a jurisdição eleitoral. Essa é a nossa alternativa, né?
lembrem que se o juiz ele se aposenta na justiça comum, ele já não tem mais o, o vínculo necessário para estar atuando na justiça eleitoral, né? A atuação dele na justiça eleitoral depende de ele ser um juiz de direito, tá? Então não há motivo para ele se aposentar e continuar exercendo funções na justiça eleitoral. Isso está no próprio regimento interno, tá? Essa previsão de perda automática da jurisdição, artigo 6º do regimento interno. Questão 9. Com relação à composição do TRE do Paraná, considere. Aí nós temos 4 assertivas. Faz parte de sua composição, dentre outros, mediante eleição e escrutínio secreto, 2 juízes escolhidos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Essa alternativa já está incorreta, porque no caso aí é só um juiz federal, né, que vai participar do TRE do Paraná, e não 2 juízes. Segunda afirmativa, faz parte da sua composição, dentre outros, mediante eleição e escrutínio secreto, 2 juízes indicados em listas tríplices pelo Tribunal de Justiça, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, nomeados pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Pode parar, tá errado. Não, a nomeação é feita pelo presidente da República. Não tem nada aí de TSE, não. Então, a 1 e a 2 estão erradas. 3. Não podem fazer parte do tribunal cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 4º grau, excluindo-se neste caso que tiver sido escolhido por último. Aí está correta, né, a alternativa, essa afirmativa, porque nós vimos que cônjuge, companheiro ou parente até o 4º grau não pode ser concomitantemente dentro do TRE. E caso isso venha a acontecer, tem que ser excluído o último, né? Então, quem já era membro do TRE tem aí, é preservado no cargo, mas o seu parente aí, o que for nomeado, ou o seu cônjuge, não vai poder integrar o tribunal. 4ª afirmativa. No período compreendido entre a homologação da convenção partidária destinada à escolha de candidatos e a proclamação dos eleitos, não poderão servir como juízes do tribunal o cônjuge, o companheiro, o parente consanguíneo ou afim até o 2º grau. Aqui saiu da tela. De candidato a cargo eletivo na circunscrição. Tá? Aí essa alternativa está correta. Está de acordo com o regimento interno, né? Então, desde o período da homologação da convenção partidária até a proclamação dos eleitos, os parentes até o 2º grau, ou cônjuge, companheiro de candidato, não vai poder atuar como juiz do TRE. Então aí as alternativas corretas, né, as afirmativas corretas são a 3 e a 4, a alternativa C é a nossa resposta. Vamos para a última questão. Considere a seguinte situação hipotética. Sandro é juiz federal vinculado ao TRF da 4ª Região e Matias é desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. De acordo com o regimento interno do TRE Paraná, somente Sandro pode fazer parte da composição do TRE-PR
mas não pode ser eleito presidente. Sandro e Matias podem fazer parte da composição do TRE-PR, bem como ambos podem ser eleitos presidente. Enfim, a questão aí vai apresentando várias combinações possíveis. O que a gente tem que prestar atenção aqui é que o Sandro é juiz federal e o Matias é desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. A questão quer saber quem pode fazer parte do Tribunal Regional Eleitoral e quem pode ser presidente. A gente sabe que o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tem que ser um juiz da classe dos desembargadores. Então, só o Matias, aqui no caso, é desembargador. Então, só ele pode exercer o cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Agora, ambos podem ser membros do TRE, porque se o Sandro é juiz federal, ele pode ocupar uma das vagas que é destinada a juiz federal. E o Matias, como desembargador, pode ocupar uma das duas vagas disponibilizadas aos desembargadores. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Sandro e Matias podem fazer parte da composição do TRE do Paraná, mas somente Matias pode ser eleito presidente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado um pouco aí dessa breve aula sobre o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Estudem o que vocês puderem do regimento. Essa parte de organização, posse, substituição dos membros, a composição do tribunal é muito importante. Provavelmente vai ter uma questão sobre isso. Então, se preparem e até mais.